Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Pergunte ao Chartov. E hoje veremos um assunto diferente, um assunto realmente diferente de tudo que eu já apresentei aqui. E estou muito feliz por poder apresentar isso para vocês. Às vezes a gente se preocupa tanto com tantas coisas, mas tem algumas coisas na Bíblia que a gente lê e passa desapercebido. Hoje vamos ver algumas coisas sobre frutos muito interessantes. Aí nós podemos entender, por exemplo, porque as pessoas viviam melhor, porque tinha menos doença, tá? E coisas desse tipo. Então vamos lá, 7 frutos e suas razões comestíveis. O primeiro fruto é o trigo. Eu selecionei alguns, obviamente. O primeiro fruto é o trigo, que é colhido em abril, né, nessa época aí. É uma fonte de energia muito poderosa, o trigo. Mais ou menos nosso pão, né? É um carboidrato. Ele tem vitamina do complexo B, potássio, fósforo, magnésio, fonte de lignanas, que é um elemento também muito importante, cálcio, cobalamina, ferro, magnésio, vitamina A, D, C, B, ajuda no trânsito intestinal, ajuda no sistema imunológico. Então as pessoas, trigo e cevada, eu tenho um atlas bíblico que mostra o que o Egito é incrível, é fantástico, por isso que eu bato nessa tecla, o Egito é fantástico. Eles pagavam as pessoas, a depender da região, a depender do trabalho, com trigo e com o próximo, que é cevada. Trigo e cevada. Você sabia que eles tinham um costume imenso de pagar com cerveja? É a cerveja. Cerveja de trigo e cerveja de cevada. Ali tem trigo e tem cevada. Então eles não faziam de qualquer maneira. Eles faziam porque tinha um nutriente. Eles faziam porque tinha era composto de um fruto extremamente nutricional. E eles viviam muito bem. Não eram alcoólatras. Ser alcoólatra é uma coisa, tomar cerveja é outra. Eles tomavam muita cerveja, naquela região tinha muita cerveja feita de trigo e de cevada. E muita gente não sabe disso, acha que cerveja é coisa de agora. Cevada é colhido também em meados de março, abril. Ajuda no crescimento, presta atenção, ajuda no crescimento, ajuda no aprendizado, ajuda na formação de ossos e dentes, é um antioxidante, ajuda também no sistema imunológico, ajuda no envelhecimento precoce. Então é uma fonte de juventude a cevada. Aí dá para você entender, né? Se o camarada usa diariamente trigo e cevada, ele tem um sistema imunológico bom, que o protege de várias doenças e ainda o ajuda no envelhecimento. Você não está vendo que isso vai dar uma longevidade à pessoa? Então não era à toa que eles usavam tanto trigo e tanta cevada. Você deve estar pensando, então era isso. Pois é, era isso mesmo. Eu resolvi fazer esse tipo de vídeo e ter um mais interessante do que eu vou fazer ainda. Esse tipo de vídeo porque tem alguns versículos na Bíblia que me saltam os olhos. Me saltam os olhos. E eu começo a perguntar, a fazer os porquês, né? Por quê aconteceu isso? Por que aquilo? Porque aí eu vou estudar. E eu estudar, eu absorvo o conteúdo e apresento aqui para vocês. Claro que tem assuntos que eu já estudei durante anos, mas tem assuntos novos, sempre tem assuntos novos, sempre tem novos assuntos para estudar na escritura. Então não era à toa que eles usavam trigo e cevada. Só por aqui, já dá para você parar o vídeo e procurar comer coisas que tenha trigo e que tenha cevada. Óbvio que você tem que ver se você tem alergia ou não, etc, etc. É claro, mas as pessoas que não têm problema com esses alimentos,
comam bastante trigo e comam bastante cevada. Cevada tem muito na cerveja. Se vocês quiserem. Por que não? Se você pode procurar um alimento que tenha cevada, a cerveja é um dos alimentos riquíssimos em cevada. Toma cerveja sem álcool. Quando a pessoa fala em cerveja, tem pessoas que já dá arrepios. Já pensa em alcoolismo, já pensa em cirrose, já pensa em isso. Gente, é fonte desses alimentos. O terceiro é a uva. O terceiro é a uva, que contém vitamina, contém ferro, reduz o colesterol. Uma pessoa que tem uma parreira com um terreno que também tenha figo, era símbolo de felicidade e bem-estar doméstico, porque ninguém cuida de uma vinha sozinho. Então era um simbolismo que existia na época. Hoje a gente chama de agricultura familiar. Existe até uma canção da parreira, canção parreiral em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7. Em relação ao trigo, Devarim 32, 14 tem uma referência. Em relação à cevada, 1 Reis 4, 28 e Juízes 7, 13 tem referência. E em relação à uva, tem Devarim capítulo 20, versículo 6. Eu não vou pegar todas as referências, senão o vídeo vai levar meia hora e isso não é o propósito. Mas a uva também simboliza unidade, aliança e várias outras situações. Tá bom? Agora, reduz o colesterol, a uva. Ela tem essa propriedade. Figo. Primeira referência está lá com Adão e Eva, que é chamado de Adão e Eva, que se cobriram com folhas de figueira. Essa árvore cresce 9 metros, até 9 metros, e pode viver 400 anos. Ajuda no coração, ajuda as funções do coração, ajuda no colesterol e ajuda na pressão cardíaca. Não é à toa que vários personagens da escritura tinham suas plantações de uva. Você vai ver lá pessoas colhendo uva, pessoas no vinhal, no parreiral, pessoas... Tá o tempo todo referências de uva na escritura. Figo, coração, colesterol, pressão cardíaca, tudo isso serve. Romã era usado na roupa dos sacerdotes, era usado no tabernáculo, era usado nas colunas do templo. Romã é um antioxidante, previne Alzheimer, previne alguns tipos de câncer, previne pressão alta, diminui a pressão alta, é um anti-inflamatório e é um antisséptico, principalmente para dores de garganta. Então, não é à toa que a romã era muito usada na alimentação e virou símbolo das coisas que eram feitas. Fez o tabernáculo, um símbolo, romã. Roupa do sacerdote, um símbolo, romã. Então a romã você vai encontrar nas colunas do templo também, eram ornamentadas com as folhas de romã, esculpido romã, tudo virava a simbologia de romã. A outro fruto é a azeitona. Essa aí, sem dúvida, a maioria das pessoas já conhece, porque a escritura salta aos olhos quando se fala de romã. É o fruto da unção. Ela dura 2000 anos de vida. A azeitona. A árvore. Né? A árvore. Em um ano, ela gera entre 60 e 65 litros de azeite. Em um ano. Existem 4 tipos de prensa de azeite. A primeira prensa, que é a primícia da azeitona,
ungia tabernáculo, era a melhor prensa de azeite, o melhor do azeite. Era usado no tabernáculo, era usado para ungir reis, para ungir sacerdotes, para ungir profetas. Então, a unção era para atribuir pessoas uma função. Então tinha que ser o azeite, não podia ser uva, não podia ser outros frutos. Tinha que ser um fruto que prensado saísse o melhor dele. A primeira prensa, então, era usada para unção de pessoas na escritura. Eu disse pessoas, não disse Mashiach. Questão de ungir alguém como Mashiach é outra questão. Tá? A segunda prensa acendia a menorá. Era usado para manter a menorá acesa. Aquele objeto de 7 pontas que todo mundo já tem conhecimento hoje. Observação. Não é um objeto de 8 pontas. Objeto de 8 pontas chama-se Hanukkah. Hanukkah é um objeto de 8 pontas. É um tipo de objeto. Menorá tem 7 pontas. E tem muita gente colocando dentro de suas casas objetos de 8 pontas achando que é menorá. Um alerta aí. Fica aí de alerta para vocês. A terceira prensa era usada para alimentação. Era usado para a saúde, era usado para a cura. Tem vitaminas, sais minerais, antioxidantes, ajuda no sistema imunológico, auxilia os olhos, o intestino, o coração, enfim. A terceira prensa era voltada mesmo para a saúde. O azeite é de extrema importância para a saúde humana. A quarta prensa, agora sim, era usado para higiene, porque era mais ou menos o resto. Você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta já se passaram vários nutrientes, então era usada para higiene. Era usada para fazer sabão, era usada para fazer graxa, era usada para fazer óleos para móveis e outras utilidades de higiene. E por fim, a sétima fruta selecionada para este vídeo é a tâmara, que é a árvore palmeira. Existem vários tipos de tâmara. Tá? Eu selecionei essa aqui. Ela cresce em média 24 metros de altura e levavam de 80 a 100 anos para produzir frutos. Mas com as técnicas novas, esse tempo foi encurtado. Hoje é possível, a depender do país, a depender do solo, da técnica usada, em 50 anos você já pode colher tâmara. Mesmo assim é um bom tempo. Por isso é um fruto que dura um bom tempo, a árvore. Ela tem antioxidantes, ajuda na memória, ajuda na capacidade cognitiva, combate radicais livres, combate inflamações no sistema nervoso central, previne doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Então, quando você junta essas 7 frutas aqui selecionadas, você consegue entender por que as pessoas daquela época tinham menos doença, tinham um sistema imunológico muito maior, há pouco registro de colesterol alto, há pouco registro de doenças cardiovasculares, há poucos registros de doenças neurodegenerativas, há muito registro de pessoas que viveram muito mais tempo e hoje há muitos registros ainda, existe muito registro ainda de pessoas daquela região vivendo muito mais tempo, porque se utilizam muito de trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Então não é à toa os registros bíblicos dessas frutas. Existem outras frutas, existem, mais ou menos com o mesmo sistema nutricional, mas essas ressaltam os olhos pela ênfase. Sempre lembrando que tudo isso começou a ser usado no Egito. O Egito é o iniciador de todos esses usos.
E não se esqueça da cerveja, que era muito usada no Egito e agora você sabe que não é à toa, que o sistema nutricional do trigo e da cevada, só esses dois já fazem a diferença na saúde de uma pessoa, tá bom? Então, muito obrigado pela sua visualização, por esse vídeo diferente. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, desse formato, dessa novidade, né? Já estou falando de nutrição, mas sempre baseado no que ressalta os olhos em relação às escrituras. Se você não for inscrito no canal, este é o momento exato de você se inscrever. É só um botãozinho que está aí embaixo, é só um clique. E do lado tem um joinha assim, ó. Um joinha assim, dizendo legal. Você também pode clicar aí, não paga nada, mas ajuda muito o canal. Faça seu comentário, compartilhe. E se quiser fazer um estudo de Bereshit capítulo 1, o link estará aqui abaixo do vídeo, nos comentários. Você vai clicar e será direcionado automaticamente para o meu grupo no Telegram. E lá estudaremos Bereshit capítulo 1. É gratuito. Estou postando aos poucos para que dê tempo você entrar. E compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.